Gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Gente, muitas pessoas passaram por muitas dores na infância, né? E tem uma frase que diz que a infância é o terreno que a gente pisa a vida toda, ou seja, a gente se torna adulto, porém as marcas que a gente viveu na infância, elas ficam, né? E é verdade, muita coisa que a gente passou na nossa infância fica gravado na gente. Mas graças a Deus que a gente pode ressignificar buscando a Deus, buscando uma terapia, tá, gente? Porque assim, eu sou cristã e eu sou a favor da terapia. Eu sou a favor de você buscar conhecimento, porque eu acredito que aquilo que vai te agregar, aquilo que vai fazer você refletir, viver melhor, vale a pena você investir. Então, invista numa terapia. E assim, gente, voltando ao assunto, né? Muitas vezes a gente passou por muitas dores, por muitas negligências, né? E a gente precisa entender que a gente não ter recebido amor não significa que a gente não mereceu amor. Isso significa que os nossos pais não conseguiram nos passar o amor porque muitas vezes eles não tiveram isso. E muitas das vezes nossos pais passaram por situações emocionais piores do que as nossas, passaram por traumas, por dores piores do que as nossas. Só que eles tentaram, né, fazer alguma coisa com aquele sentimento que eles tinham. Eles tentaram ressignificar de alguma forma aquela dor e passar pra gente. Então, se a gente passou por dores muito complicadas, os nossos pais também passaram. E às vezes a gente pode internalizar isso achando assim, eles não viram valor em mim. Meus pais não me amavam de verdade. Será que eu mereço amor, meu Deus? Eu acho que eu não mereço amor porque eu nunca recebi isso. E eu tô aqui para falar com você que viveu exatamente isso que eu acabei de descrever. Você merece amor, sim. Você merecia o amor dos seus pais se você não recebeu. O que acontece é que eles não tiveram a capacidade de te entregar isso, mas isso não significa que isso não te pertence, sabe? E eu tenho uma palavra ainda mais importante do que essa para dizer a vocês. Deus, ele ama vocês. E isso pode parecer muito clichê, porque é algo que quase todo mundo diz: ai, Deus te ama, Deus ama você, mas é uma verdade. Uma verdade incontestável que eu preciso trazer aqui nesse vídeo, porque o amor de Deus, gente, ele cura a gente de qualquer dor que a gente tenha vivenciado na nossa vida. Se você viveu dores na sua infância, na sua adolescência, o amor de Deus é o suficiente para te curar. E eu preciso dizer isso porque uma pessoa que ela tem um encontro verdadeiramente com Deus, ela consegue amar mesmo que ela não tenha recebido amor. Eu, quando comecei a buscar conhecimento, eu percebi que eu não, recebi amor da forma como eu achava que deveria receber, como eu gostaria de ter recebido. Mas eu consigo dar o meu amor ao meu filho, mesmo não tendo recebido amor da forma que eu gostaria. Por quê? Porque eu conheci o amor de Deus. Porque Deus me amou. Quando eu entendi, gente, essa verdade na minha vida, que Deus me amou, ficou bem mais fácil demonstrar amor ao meu filho, ao meu parceiro. Hoje em dia eu consigo dar para eles o que eu nunca recebi na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que o amor de Deus é o suficiente. Lógico que se eu pudesse escolher, eu escolheria ser amada, ser ouvida, não ter tido as minhas emoções negligenciadas. Eu gostaria que quando eu estivesse desabafando, eu não tivesse ouvido, cale sua boca, engole esse choro. Ou então, como algumas pessoas já ouviram por aí, né? Ah, vou te dar um motivo para chorar. Você tá chorando por nada? Pois eu vou te dar um motivo para chorar. São palavras assim que doem, que nos ferem, que ativam alguns gatilhos em nós, né? Assim, alguns gatilhos que fazem a gente refletir se de fato a gente mereceu tudo aquilo, por que a gente recebeu tudo aquilo. Mas quando a gente entende que o amor de Deus é verdadeiro e perfeito, a gente para de ter expectativa de receber o amor humano. Por isso que eu fiz um vídeo aqui dizendo assim, se conforme, né, aceite que você, se conforme com a falta de amor das pessoas. É uma coisa assim, gente, eu não tô lembrada do título agora, porque faz um tempo que eu tinha gravado esse vídeo, mas tá aqui no canal, que eu disse assim, se conforme e aceite a falta de amor das pessoas. Por quê, gente? Porque tem gente que não vai conseguir dar amor, porque elas não têm dentro delas um feedback, entendeu? Elas não sabem nem o que amor significa. Tem gente que não sabe nem a definição de amor, porque nunca receberam. Então, como é que você vai dar o que você não recebeu? Como é que você vai fazer algo em relação a isso se você não sabe nem o significado disso? Então, tem pessoas que elas passaram por tantas dores, gente, tantas dores profundas, que elas não sabem nem a definição do que é o amor, entende? A não ser que elas encontrem o verdadeiro amor, que é Deus, né? Deus é o significado do amor de verdade, né? Então, se essas pessoas encontrarem, tiverem um encontro genuíno com o Senhor, elas vão conseguir amar. Elas vão conseguir demonstrar. Mas, para isso, elas vão ter que ressignificar dores. Elas vão ter que passar por um processo em Deus, né?
Deus vai ter que lapidar o coração dessas pessoas para que elas entendam que elas tinham, o que elas passaram na vida delas e elas possam fazer algo em relação a isso para que elas possam amar o próximo. Então eu percebi, né, teve algumas vezes da minha vida que eu exigi amor, que eu exigi uma coisa que assim, na época eu não tinha essa maturidade de entender que a pessoa não tinha para me dar. Porque para a pessoa conseguir me dar isso, ela precisava entrar no mundo dela, no mundo interior dela, no inconsciente dela. Precisaria buscar Deus, precisaria olhar para o passado para ressignificadores. E, gente, olhar para o passado é muito difícil para algumas pessoas, entendeu? Tem pessoas que elas sentem uma dor terrível porque vai mexer com gatilhos, vai mexer com muitas coisas se ela tiver que olhar para o passado. Então, se você quer ter sua vida transformada, você precisa investir. E existem alguns processos em Deus que é muito doloroso de se passar. E nem todo mundo vai estar disposto a passar por esses processos, gente, porque é difícil. Se fosse algo fácil, todo mundo olharia para si. Se fosse algo fácil, todo mundo buscaria ressignificar suas dores e viver uma vida diferente. Mas não é. Não é fácil. Por isso que algumas pessoas, elas têm dificuldade de olhar para si e o que elas pensam? Não vou mexer no que está quieto. Sabe? Existem algumas dores que estão no meu inconsciente. Se meu cérebro tentou apagar, se meu cérebro tentou proteger algumas dores, então deixa lá essas dores quietinha, eu que não vou mexer, eu que não quero saber e tudo mais. Por quê? Porque é bem mais confortável, né? Vamos dizer, eu nunca recebi amor. É bem mais confortável dizer, não vou passar amor porque eu nunca recebi e aceitar isso, do que eu dizer, eu vou olhar para mim mesma. Eu vou buscar a Deus, vou pedir para que Deus cure essas feridas, vou olhar para mim mesmo, para as minhas dores, ver o que eu preciso mudar para que eu faça diferente com os meus filhos, para que a próxima geração seja liberta, porque às vezes na gente mesmo, assim, algumas dores já estão feitas, alguns traumas já ficaram. Mas a gente pode fazer algo em relação às próximas gerações. A gente pode liberar as próximas gerações aí de maldições familiares. A gente pode quebrar o ciclo em nós. Então, existem ciclos que precisam ser quebrados, familiares, e que se a gente fizer a nossa parte e olhar pra gente, a gente pode quebrar o ciclo. Mas é difícil, vocês acham que é todo mundo que sabe que tem um ciclo que precisa ser quebrado, que vai querer quebrar? Ou que até quer quebrar, mas tipo, que vai ter coragem para isso? Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você se colocar à disposição para de fato quebrar esse ciclo. Então, gente, não é fácil. Na hora da questão prática mesmo, não é fácil isso. Mas a gente pode pedir forças a Deus, né? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então a gente pode pedir forças a Deus. Deus, não me deixe ser a pessoa que foram para mim. Do lado difícil, né? Porque teve o lado bom também, claro, né? Os nossos pais não têm só defeito, teve qualidades. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa replicar as qualidades e tirar os defeitos. Não repetir os defeitos. Tudo aquilo que foi de ruim, a gente não tem que repetir. Isso foi uma coisa até que eu tava refletindo com a minha mãe, que minha mãe foi falar pra mim, algumas coisas que ela passou com a mãe dela, né? E eu disse que foi errado, que foi injusto. E eu disse que a gente tem que passar para os nossos filhos o que é bom. O que foi ruim, pra que eu vou passar o que foi ruim? Eu não gostei de ter passado por algumas dores. Porque eu acredito que meu filho vai gostar de passar. Claro que ele não vai gostar de passar, né, gente? Se eu vivenciei uma dor, se eu vivenciei um trauma e aquilo me fez mal, e eu entendo o impacto disso na minha vida, por que eu vou querer que meu filho passe? Então, hoje em dia, com meu filho, eu penso dessa seguinte forma. Eu não quero que meu filho vivencie alguns tipos de dores. Existem dores que aconteceram, né, ciclos que precisam ser encerrados, dores que aconteceram que meu filho não vai passar. Por quê? Porque eu vou trabalhar em mim mesma, buscando a Deus, buscando terapia, buscando recursos, ferramentas, para que o meu filho seja diferente. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, que a gente possa determinar, inclusive no mundo espiritual, que o ciclo ruim acaba em nós, se encerra em nós, que a nossa família vai ser próspera, que a nossa família vai ser feliz e que as dores que a gente vivenciou no passado, os nossos filhos não passarão. Até porque hoje em dia a gente tem acesso ao conhecimento, hoje em dia a gente pode fazer muita coisa diferente, muita coisa que talvez os nossos pais gostariam de ter feito, mas eles não tinham a ferramenta que hoje em dia existe. Então, gente, vamos aproveitar do conhecimento aí da internet para que a gente possa aprender e fazer diferente muita coisa na nossa vida, né? Vamos aproveitar essa oportunidade que os nossos antepassados não tiveram. Talvez nossos antepassados gostariam muito de ter a oportunidade que a gente está tendo agora de conhecimento e não tiveram. Mas a gente tem o privilégio de ter esse conhecimento. Então, que a gente possa ressignificar nossas dores para que a gente possa viver de forma mais leve. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal,
Ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Um beijo.